Estou passando aqui para falar com vocês sobre as provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Quem acompanha o canal sabe que eu acreditava em um adiamento das provas, acreditava que este adiamento se daria administrativamente, depois acreditei que o adiamento se daria judicialmente, mas isto não aconteceu e as provas ocorreram no último domingo. Pessoal, então eu quero comentar com vocês sobre estas provas, sobre alguns relatos de candidatos que realizaram as provas. Gostaria de falar também sobre a possibilidade de anulação e aqui eu vou trazer para vocês um entendimento do STF sobre concursos públicos. E por fim, eu gostaria de comentar rapidamente sobre como tudo isso pode impactar a realização das provas do concurso da Polícia Federal que estão previstas para ocorrerem no dia 23 de maio. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e comento esses materiais em vídeo, então não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu espero sinceramente que todos que realizaram a prova que estejam bem, que permaneçam bem. Pessoal, em relação ao nível de dificuldade da prova, eu olhei a prova por cima, mas achei uma prova bem tranquila. Eu acredito que quem estudou, quem estava realmente preparado, fez a prova com tranquilidade. Sim, é uma prova que não se deteve à letra da lei, mas já era o esperado. Inclusive, eu comentei com vocês por diversas vezes que se tratava de uma prova de nível superior, então provavelmente seria uma prova que exigiria dos candidatos conhecimentos de jurisprudência, conhecimentos de súmulas, conhecimentos de doutrina. Portanto, ao meu ver, uma prova tranquila. Em relação a direito administrativo, eu achei legal que caiu diversos assuntos que a gente comentou aqui no canal, né, como ato administrativo, órgãos públicos, descentralização, e achei bem interessante também a forma como estes assuntos foram abordados, né, já que a banca trouxe um caso hipotético e a partir deste caso, então, ela exigiu dos candidatos o conhecimento, né, a partir deste caso, então, vieram as questões. Bom, esta é a minha opinião sobre a prova, mas é claro, eu não fiz esta prova e eu sei que diversas circunstâncias, como nervosismo, ansiedade, acabam afetando o candidato no momento da realização da prova. Então me digam o que vocês acharam da prova, como foram nesta prova. Deixem aqui nos comentários. Mas vamos falar sobre as circunstâncias que envolvem a realização das provas. Ontem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu perguntei aos candidatos o que eles tinham achado da prova, se teve aglomeração, se estava organizado e com base nestes relatos, então, eu quero comentar aqui com vocês sobre as circunstâncias em que se deu a realização das provas. Muitos candidatos relataram que estava organizado, que foi observado o distanciamento, ou seja, que foi bem tranquilo a realização das provas. Já outros candidatos relataram que nos seus locais de realização da prova houve aglomeração tanto no ingresso do local de realização da prova como na saída. E pessoal, há diversos registros e há vídeos também circulando na internet que mostram estas aglomerações e foram aglomerações bem grandes. Além disso, há relatos de salas lotadas, de fiscais despreparados e inclusive de um número reduzido de fiscais. Ou seja, bem complicado tudo isso, né? Em relação ao nível de abstenções, me parece que foi um número alto de abstenções, mas não foi um número tão alto como era o esperado diante do cenário da pandemia e de todas estas questões que envolveram inclusive judiciário na véspera da realização da prova. Então, teve abstenção, mas não foi um número assim tão alto como era esperado. Pessoal, em relação à possível anulação da prova, ontem, aquele advogado que ingressou com ação popular, na qual foi deferida a liminar, que suspendeu a realização das provas no início da semana passada e que acabou sendo cassada no final da semana, né? Ou seja, viabilizando a realização das provas, ele comentou nas suas redes sociais que o próximo passo é buscar a anulação do concurso, que ele está reunindo indícios, reunindo provas, conversando com candidatos que estão relatando todas essas aglomerações e outros fatores. Aparentemente teve um candidato que estava com temperatura de 38 graus, que seria conduzido à sala especial, mas se recusou, então foi proibido de realizar a prova. Enfim,
Este advogado relatou que está reunindo então todos estes indícios, todas estas provas para então ingressar com uma ação de anulação do concurso público, inclusive se tiver algum candidato que deseja relatar alguma coisa, pode procurar ele através do seu Instagram. E pessoal, eu estou trazendo aqui as principais informações, né, resumindo as informações que ele comentou lá no seu Instagram. Se você deseja assistir, saber o que ele disse assim na íntegra, então acesse lá o Instagram dele e assista ao vídeo, né? E eu digo isso porque muitas pessoas vão comentar: ah, mas ele falou tal coisa, ele falou isso, ele falou aquilo. Sim, ele disse diversas outras coisas, eu estou apenas trazendo os pontos que eu considero mais importantes. Mas então o advogado referiu lá que é possível uma anulação e que este poderá ser o próximo passo. Em relação às provas da Polícia Federal, muito se falou que por não terem sido adiadas as provas da Polícia Rodoviária Federal, necessariamente também não seriam adiadas as provas da Polícia Federal. Mas, pessoal, não é bem assim, porque os próximos dias agora, na sequência da realização das provas da Polícia Rodoviária Federal, eles poderão sim impactar em um adiamento das provas da Polícia Federal. E por que eu digo isso? Porque se houver relatos de candidatos que foram contaminados, e além disso, todos estes relatos de aglomerações na entrada e na saída dos locais de prova, de salas lotadas, isto pode impactar sim em um possível adiamento das provas da Polícia Federal. E eu acredito que este mesmo advogado irá ingressar com ação judicial. Pessoal, eu faço concurso já há algum tempo, eu já sou servidora pública e eu continuo concurseira, né? Continuo fazendo concursos. Em relação a este concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu me decepcionei bastante. Eu me decepcionei com a forma como o concurso foi conduzido, com o desrespeito em relação aos candidatos. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um entendimento do STF e eu vou colocar ele na tela. Vejam, pessoal, segundo este entendimento, os editais dos concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. E ainda se permite alteração para correção de ambiguidade textual. É notório e do conhecimento de todos que em diversas situações no decorrer deste concurso da Polícia Rodoviária Federal não foi observado o edital do concurso público, como, por exemplo, pessoal, em relação à divulgação dos locais de realização das provas, que deveriam ter sido divulgados no dia 30 de abril, data em que saiu um comunicado dizendo que os candidatos poderiam consultar os locais de prova no dia 4 de maio. No dia 4 de maio nada foi publicado, nada foi comunicado, né? Nem mesmo houve a divulgação do link para consulta dos locais de realização das provas. No entanto, no dia 5 de maio, houve a divulgação do link para consulta dos locais de realização das provas, mas aconteceu um fato que gera discussão, já que muitos candidatos estavam tendo acesso ao link de consulta dos locais de realização das provas, enquanto esta informação ainda não havia sido disponibilizada no site da banca. Além disso, no dia 6 de maio, ainda teve candidato tendo seu local de prova alterado pela banca examinadora. Além disso, pessoal, há um entendimento consolidado no STF, no sentido de que na realização de um concurso público também devem ser observados aqueles princípios que estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal, assim como o princípio da proporcionalidade e o princípio da isonomia. E, na minha opinião, neste concurso não foi observado o princípio da legalidade, não foi observado o princípio da isonomia e o princípio da proporcionalidade. O princípio da legalidade ele não foi observado em relação ao edital, conforme eu já falei para vocês, né? Já que, ao meu ver, em diversas ocasiões houve a violação do princípio da vinculação ao edital, ao meu ver, uma ilegalidade. Além disso, também não foram observados os princípios da proporcionalidade e da isonomia. E eu falo isso, pessoal, em relação aos relatos de que muitos candidatos não tiveram observados, né, a língua estrangeira que ele escolheu, enquanto outros tiveram. Isto fere sim o princípio da isonomia, e também em relação aos locais de realização das provas, já que alguns candidatos tiveram seus locais marcados para outros estados, né? Ou seja, se o seu local de prova fosse alterado para uma cidade próxima, seria razoável, tendo em vista o bom senso, mas marcar o local de prova de um candidato para outro estado fere
na minha opinião, o princípio da isonomia e da proporcionalidade. E eu acredito que uma circunstância dessas, analisada individualmente, poderia talvez não ter força suficiente para gerar a anulação deste concurso público, mas todos estes fatores, a forma como este concurso foi conduzido, pessoal, ao meu ver, pode sim ser capaz de ensejar a anulação. Mas era isso que eu tinha a dizer para vocês. Na minha opinião, é lamentável a forma como o concurso foi conduzido, o desrespeito com os candidatos, a inobservância do edital em diversas circunstâncias. Qualquer nova informação, qualquer atualização, eu volto aqui. Então, não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos e me sigam também no Instagram. Bons estudos!